Olá, pessoal! Eu aqui de novo para falar hoje um pouquinho sobre o estágio de conciliação e mediação, tá? Ele foi o último estágio que eu fiz na faculdade. Não foi simulado, ele foi real, e acredito que em todas as faculdades o estágio de conciliação e mediação ele é somente aplicado de forma real, tá? E era muito dinâmico, muito divertido e muito interessante, muito enriquecedor para a gente. Tinham casos que mexiam assim um pouco com a gente, sabe? Por exemplo, teve casos onde eu pedi à professora que ela não me colocasse para ser mediadora, porque eu não me sentia bem. Eu sei que eu precisava lidar com isso, né? Porque futuramente eu preciso ser imparcial, mas no momento eu não conseguia e eu me permiti isso, porque era meu primeiro contato com um tipo de estágio, com um tipo de atendimento, então eu me permiti isso, até começar a digerir e me acostumar, que foi o que aconteceu ao final do estágio, tá? Então funcionava mais ou menos assim. Nós nos reunimos. Importante eu ressaltar aqui, o estágio de conciliação e mediação já foi de forma presencial, tá? Não foi mais de forma remota. E aí eu, toda terça-feira à tarde, me encontrava com a turma e a gente começava a discutir os casos antes mesmo de fazer o atendimento. Por exemplo, os casos eles já são marcados na secretaria da faculdade, no NPJ, que é o Núcleo de Prática Jurídica. Esse NPJ, ele faz diversos atendimentos, penais, cíveis, mediação e conciliação, enfim. E aí, as partes interessadas, né, ou a parte interessada, ela ligava e solicitava o atendimento de conciliação e mediação. E aí a gente fazia o atendimento. E aí já estava agendado, a gente já sabia o que ia ter no dia, certo? Então a gente conseguia se programar, conseguia já separar algumas perguntinhas, algumas coisas. É importante ressaltar aqui, gente, que o estágio de mediação e conciliação, a gente não podia impor nada, tá? A gente estava lá realmente só para guiar as partes para que elas chegassem em um acordo que fosse benéfico para um e para outro, tá? Então a gente não podia impor nada, tá? Não podia colocar pressão sobre as coisas, enfim, porque conciliação e mediação é isso. A demanda ela ser resolvida entre as partes. Um terceiro ele está ali só para realmente que elas cheguem a um acordo, porque por muitas vezes as partes elas só estavam realmente machucadas, chateadas um com o outro, tinham muito orgulho, enfim, e acabavam que eles sozinhos não conseguiam chegar em um acordo. Mas com o conciliador, o mediador, o acordo chegava bem rápido, dava tudo certo, era benéfico para ambos, tá? Então, é bem legal essa parte de mediação e conciliação. E aí a gente viu que ia ter no dia e a professora dizia, você hoje vai mediar, você vai fazer o termo da conciliação e mediação e vocês três vão ser os observadores. Os observadores, como o nome já diz, somente observavam, eles não podiam interferir em nada, tá, do atendimento. Eles iam anotar tudo o que aconteceu. O mediador tentava chegar no melhor acordo com ambas as partes e a pessoa que ficava no computador lá, iria fazer o termo, tá? E o que é esse termo? Esse termo ele é feito ao final da audiência de mediação e conciliação. Se tiver tido algum acordo, vai colocar lá, olha, as partes acordaram tal coisa, tal coisa, tal coisa. E se não tiver acordo, também faz o termo. Mas informando que as partes elas não chegaram em nenhum acordo, tá? Nós já tivemos experiência com relacionamentos abusivos, pais tóxicos. Inclusive, um dia a gente atendeu um pai que ele separou da mãe, queria a guarda das filhas porque a mãe ela estava namorando com outro homem e queria que fosse acordado na audiência, né, de conciliação e mediação que a mãe ela só poderia namorar após a filha fazer 18 anos ou sair de casa. Então, assim, a gente lidava com muita coisa e é óbvio que isso não entra no acordo,
não é bem assim, você fazer o que quer, como eu disse a vocês, tem que ser benéfico para ambos têm que concordar. Então, assim, não adianta ir achando que é sem regras, não é, tá? É bem interessante, assim, algumas vezes nós tivemos que chamar a professora para intervir, porque a gente não conseguia chegar em lugar algum. Geralmente, nesses casos, não tinha acordo, porque realmente o pai ou a outra parte estava lá só para realmente fazer picuinha, sabe? E, infelizmente, a gente não pode chegar e dizer, olha, é melhor você entrar com um processo, algo do tipo, porque nós temos que ser imparciais, tá? Sempre temos que lembrar que é a imparcialidade que tem que prevalecer. E aí, nós tivemos também, de forma remota, tá? Audiências, quando uma das partes, ela não podiam comparecer, ou ambas as partes não podiam comparecer, a gente fazia audiência remota, tá? E era, assim, extremamente interessante, bem legal. Um ponto legal que eu achava é que a mesa onde a gente fazia o atendimento, ela era redonda, tá? Para que não ficasse ninguém de frente a ninguém, ela era uma mesa redonda, onde a gente disponibilizava papel e caneta para as partes. E como acontecia essa conciliação? A parte que entrou com pedido para a audiência, ela tinha o poder de voz, a primeira pessoa a falar era ela, e a parte que estava escutando, ela não podia interromper. Óbvio que sempre alguém interrompia e a gente tinha que chamar a atenção. Mas aí a gente já dava um papelzinho para que a parte que estava escutando, ela não interrompesse. Ela pegasse a folha, pegasse a caneta e anotasse os pontos onde ela não estava concordando com o que a pessoa estava falando. E na vez de fala dela, ela mostrava, né, os pontos onde ela realmente não queria isso.